sejam bem-vindos a mais um da CanaCast, o podcast da RPA News Cana Indústria. E nesse episódio a gente está num lugar bem especial, como vocês estão vendo, a gente está aqui na FenaSucra Agrocana 2026, então o episódio é especial. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel da instrumentação analítica na indústria sucroenergética e vamos falar um pouquinho de tecnologia. E para falar comigo sobre isso, hoje a gente vai conversar com o Pedro Jung, que está aqui, ele é coordenador de vendas da Axo. Muito obrigada, Pedro, pela sua presença aqui no da CanaCast. Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui na feira, fazendo esse podcast, apresentando a empresa para esse segmento tão pouco conhecido, né, pela empresa, que agora a gente está desbravando, tentando entender um pouquinho da lógica do mercado. Perfeito, e vamos lá. Perfeito. Pedro, então para falar um pouquinho sobre isso, eu queria contar, é a primeira vez que vocês estão aqui na FenaSucra esse ano. Isso aí. Conta um pouquinho para mim como é que vocês decidiram participar aqui da feira e quem que é a empresa também. Conta um pouquinho para a gente quem que é a Axo. Legal, vamos lá então. Falar um pouquinho da Axo primeiro, Natália. Qual é que é a lógica da empresa? Tá? A Axo foi fundada em 2003 como uma empresa importadora de instrumentos de medição. E a gente começou muito no setor de frigorífico, tá? Atendendo muito dessa questão analítica, da parte de temperatura e umidade principalmente. Aí acabou passando o tempo, a gente começou a expandir, também fomos para a questão de tratamento de água, tá? Mais especificamente na questão de saneamento, a questão de tratamento de água efluente de frigoríficos. E lá em 2020, a gente começou a ser uma indústria nacional. A gente começou a fabricar. Começamos a fabricar alguns reagentes e soluções para atender o mercado. Víamos que era importante ter essa disponibilidade nacional. E lá em 2022, 2023, mais ou menos, a gente começou a fabricar os instrumentos. E conforme a gente começou a ter know-how dessa instrumentação, começamos a ver que era possível adaptar esses instrumentos. Como a gente tinha engenharia, a gente tem um corpo de engenharia própria, a gente começou a pensar, por que não expandir para vários outros segmentos? Apesar de a gente já atender a indústria alimentícia, por exemplo, há um certo tempo, a gente já atendeu alguns outros segmentos, o segmento de açúcar e álcool para nós é novo, a gente já fez algumas vendas esporádicas no passado, mas a gente começou a pensar com um certo critério. Por que não estar nesse segmento, expondo o que a gente tem, mostrando para o mercado de açúcar e álcool que a gente tem instrumentação e o que a gente não tiver, a gente pode vir a desenvolver. Porque a gente sabe que hoje os fornecedores de instrumentação para esses segmentos são bem poucos, é um segmento bem nichado. A gente, por atender algumas revendas, a gente tem um mercado de revendas e algumas revendas atenderem esse segmento, a gente já ouviu bastante que, olha, as entregas atrasam, às vezes o pessoal cobra muito caro por um produto que às vezes tu poderia trabalhar de maneira mais acessível. Então a gente pensou, por que não disponibilizar um produto de indústria nacional para atender esse segmento? Perfeito. E dentro de uma usina sucroenergética, né, você estava até me contando aqui, ele estava contando antes da gente começar o bate-papo, ele estava contando um pouquinho que vocês já atendem algumas usinas, já atenderam algumas usinas sucroenergéticas. O que entra então? Em que áreas da usina entra essa parte de instrumentação, Pedro? Eu queria entender, até para quem é mais leigo, como eu sou, em que áreas da usina você consegue, se você precisa desses instrumentos, né, de análise? Sim, perfeito, Natália. A questão de instrumentação, ela entra... Bom, a gente sabe que tem produtos desde para medir a capacidade, o grau de açúcar da própria cana, até lá no final, umidade do açúcar, ou pH do álcool, condutividade do álcool. Esses parâmetros finais, né, que a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, exige para a comercialização desses produtos, a gente precisa parametrizar cada um deles. Então, o que acontece? Vamos lá. Além do pH, da condutividade, tu vai ver percentual de água que tem que atender, percentual de minerais que tu tem no álcool. Então, todos esses parâmetros, inevitavelmente, tu acaba sendo obrigado a fazer em cada lote que tu comercializa. E também durante a produção, para tu ter um mosto fermentável, tu precisa ter condições de açúcar ideal, que vai entrar o grau Brix, né, que geralmente o pessoal fala. Tu vai ter que ter condições de temperatura, condições de pH ideal, para que aquelas bactérias consigam fazer a fermentação daquele açúcar até chegar no álcool. Então, durante todo esse processo, a gente disponibiliza instrumentação. A água, por exemplo, que tu queres utilizar, se tu necessitar de alguma condição de pH, se tu quer ver se tem algum interferente que tu queira eliminar, por exemplo, o cloro na água, a gente tem instrumentação para ver esses parâmetros de entrada. Perfeito. Então a gente tem uma gama muito grande, desde o início até o final do processo, para conseguir realmente fazer esse atendimento. Atender as usinas.
Eu queria que você entrasse um pouquinho, então, agora nas soluções, né? Se você pudesse dar alguns exemplos dos destaques e até pensando um pouquinho do que vocês trouxeram aqui para a feira, nesse primeiro ano da feira, para expor para os clientes da FenaSupra. Eu queria que você me contasse um pouquinho, se você puder dar uns destaques, uns highlights aí do que vocês têm. Perfeito. O que a gente trouxe, basicamente, tá? Instrumentação para cloro, instrumentação para pH, tanto instrumentos portáteis, para realmente o operador ir lá fazer uma análise de uma tancagem, por exemplo, em tempo real, tá? Quanto instrumentos de bancada, para que tu consiga realmente coletar uma alíquota, ter uma análise mais criteriosa, às vezes instrumentos de bancada, com um ambiente mais controlado, a gente sabe... Tipo, laboratório de cana, assim? Exato. Ou laboratório acreditado pelo Inmetro, por exemplo, com alguma ISO, sem ter controle e certificação de temperatura e umidade, por exemplo. Então a gente sabe que esses ambientes mais fechados, para ter essas exigências, tu pode ter um instrumento mais robusto de bancada, tanto com um eletrodo para água, quanto para o próprio eletrodo de álcool. A gente tem também os medidores de condutividade, medidores de ORP. O pessoal é mais costumeiro falar o potencial de oxi-redução, que é a capacidade daquela água de oxidar, ou reduzir, ou ser antioxidante para aquelas amostras, enfim. A gente tem uma instrumentação bem ampla para realmente conseguir atender, desde o pessoal que vai estar operando a planta do dia a dia, até o pessoal específico do laboratório, que queira ir conhecer o nosso estande, fiquem à vontade. Aliás, você falou uma coisa interessante aqui na conversa, que é da qualidade do equipamento. Você falou que o setor, a gente tem disponível no mercado outros instrumentos, como os que a gente oferece, mas não tem qualidade, a gente é fabricante. Eu queria que você falasse um pouquinho de ganhos, né, nessas operações que você está falando. Por exemplo, você saber um BRICS, a questão do pH, quais são os benefícios e ganhos quando você tem um equipamento de confiabilidade, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, a confiabilidade mesmo das tecnologias que a gente usa. Perfeito, Natália. O que a gente sempre tenta abordar, tá? Instrumentação analítica tem a rodo no mercado. Se tu pegar agora aqui, der um Google ali, com parâmetro básico pH, tu vai achar muita marca. Tu vai achar nacional, tu vai achar vindo da Europa, Estados Unidos, importado, da Ásia. Tem muita marca. Sabe o que diferencia uma de outra? A capacidade de eu realmente conseguir confiar no que eu tô lendo e a capacidade de eu conseguir ter reposição, suporte, assistência técnica, realmente fazer um pós-venda bem feito. Eu acho que isso está muito na identidade da Axio. Falando um pouco sobre a empresa, a gente sempre preza muito sobre o que a gente pode dar mais além do instrumento. Porque vender um instrumento é fácil. A gente pode aqui agora, vamos ser sócio, Natália, eu e tu agora, vamos abrir uma empresa de instrumentação. A gente vai lá, encontra 2, 3 fornecedores, a gente traz, importa e vende. O que a gente vai fornecer a mais? Quando o cliente precisar de um suporte, quando o cliente precisar entender um know-how, olha, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, esse instrumento eu consigo aplicar, eu consigo trocar o eletrodo, porque a gente tem uma gama grande de eletrodos. A gente trouxe recentemente os eletrodos para álcool específico, mas a gente tem eletrodo para semissólido, eletrodo para faixa ácida. Então a gente tem uma eletrodo para superfície, a gente tem uma gama grande. O que a tua aplicação específica exige, entendeu? A gente tenta trazer mais o cliente para o lado da Axio e primeiro entender qual é a tua dor, qual é a tua necessidade. Vamos lá, baseado nisso. A gente tem o corpo comercial de vendas que está sempre ancorado por uma equipe técnica atrás, que vai dar esse suporte e vai dizer, não, para ele não faz isso, não vai dar certo. Não, para ele aplica tal coisa. E aí a gente vai conseguir dar mais acuracidade para a medição do cliente. Porque às vezes o instrumento é bom, às vezes o eletrodo é bom, mas o instrumento não serve para aquela aplicação. E aí tu pensa que está confiando no resultado, o resultado fica distorcido. Entende? Perfeito. Então a gente também está voltando justamente para essa questão de trazer o instrumento certo para a tua aplicação. Perfeito. E com relação à manutenção, tô sendo um pouco do script aqui, tá, Pedro? Você não me acha? Ótimo, não tem problema. Não tem problema. Quando a gente fala de manutenção, né, o setor ele entra num período grande de manutenção, mas a gente fala muito de preditiva, preventiva. Essas instrumentações, quando que a gente faz, por exemplo, uma troca de um equipamento ou faz uma manutenção? Existe manutenção nesse tipo de equipamento de instrumentação? Como que funciona isso? Na realidade o que acontece, tá? Como o eletrodo geralmente está, em muitos casos, ele está desacoplado, ou, por exemplo, uma sonda de oxigênio está desacoplado do instrumento, esporadicamente tu vai ter que calibrar ela, a gente vai disponibilizar soluções de calibração, que são fabricação nossa também, e tu vai fazendo a calibração. Só que conforme o passar do tempo, pelo uso natural, o desgaste é como um pneu de um carro. O eletrodo, ele tá para um pneu do carro, assim como o instrumento está para o carro em si. O eletrodo vai ter que ser trocado periodicamente, mas o instrumento eu vou manter o mesmo. Então o que é importante nesse caso?
Quando teu eletrodo der problema, que tu não conseguir mais calibrar ele, ligo na Axis. Pessoal, tô precisando. Estragou a minha, urgente. Opa, tá aqui, pronto, entrega. Tá pra ti. Então vocês têm essa questão, eu posso dizer, não sei se é capilaridade que eu falo, mas para atender todas as regiões que a gente fala que são canavieiras hoje, Centro-Sul. Nossa, Sudeste pra nós é assim. É. Pra nós, a gente que tem frigorífico, a gente atende no Pará e Amazonas. Então pra nós, São Paulo é um tirinho curto do Rio Grande do Sul, né? Sim. Apesar de estar na região metropolitana do Rio Grande do Sul, a gente atende o Brasil todo, a gente exporta, né? Só pra dar um adendo aqui, isso também é uma maneira de validar a empresa também, né? Torna mais robusto também quando tá falar de Axis, tu explicar que a empresa exporta para América Latina, exporta para América do Norte, tem venda na Europa, Ásia e África. Oceania não saiu venda ainda, mas vai sair. Logo vai ter venda nos 5 continentes. Perfeito. Muito obrigada por explicar isso pra gente. E eu vou falar um pouquinho, vou perguntar uma coisa específica sobre tratamento de água, né? Nas usinas é meio estratégico, às vezes, fazer tratamento de água, questão de efluentes. Como que a instrumentação contribui no controle preciso? Nesse caso que você falou um pouco, vocês trabalham nessa área de efluentes aí de água. Se tem uma coisa que a gente gosta, é água e efluentes. A gente gosta de estar lá. Como eu falei, tanto instrumentos portáteis para tu coletar amostras de água em diversas partes da tua linha, do teu processo, para ver se aquilo tá legal. Por exemplo, uma caldeira. Caldeira a gente sabe que, querendo ou não querendo, é o coração de qualquer processo industrial. Qualquer processo precisa de energia para rodar. E vapor superaquecido é a base dela. Só que assim, o pessoal daqui a pouco vai pensar, quem não é da área, a gente sabe que vai ter muito pessoal específico que opera isso, que vai estar vendo o podcast, mas o pessoal que não é da área pensa assim, a cadeira o que é? Eu coloco lenha, ou no caso da cana específica, eu coloco o bagaço da cana, seco, eu coloco água, gero vapor e rodo a linha. Uma caldeira é um instrumento caríssimo. Se eu colocar qualquer água ali, eu rapidamente encurto a minha vida útil da minha caldeira e eu reduzo a eficiência térmica. O que é eficiência térmica? É quanto de energia que eu coloco versus o quanto de energia que eu estou conseguindo aproveitar. Quando eu tenho uma água com, por exemplo, uma sílica muito alta, uma dureza muito alta, dureza que é cálcio e magnésio, eu começo a ter, na tubulação da caldeira, eu começo a criar crostas, que vão se tornando cada vez mais espessas. E essas crostas vão reduzindo a troca térmica do vapor com o meio que eu quero trocar. Isso vai reduzindo a ineficiência térmica. Então, além de eu gastar mais para aquecer, essa caldeira também vai ter uma vida útil bem reduzida. Até em algum momento, vai lá, pessoal, um exemplo mais esdrúxulo, né? O auge, que já aconteceu em várias plantas, já veio acontecer, é realmente gerar uma explosão de uma caldeira, alguma coisa maior, justamente por aquele vapor não estar conseguindo sair com uma vazão ideal e eu realmente acabar gerando uma explosão. Claro que tem equipamentos de alívio de pressão antes de explodir, mas às vezes acaba acontecendo e sendo um prejuízo maior. Então, tu ir com instrumentos portáteis, poder fazer a análise periódica daquela água para ver como é que estão esses parâmetros é fundamental. Perfeito. E dentro da indústria de etanol, você falou um pouquinho aqui, mas dentro da indústria de biocombustíveis, qual que é a análise também que a gente faz, medição, que você acha que garante eficiência, por exemplo, na produção de biocombustíveis de etanol? Eu diria que, se eu fosse falar em termos de bioengenharia, a gente tem açúcar, em meio aquoso a gente precisa produzir a maior percentual de álcool possível para depois destilar ele e tornar ele puro. Eu diria que o parâmetro fundamental, e o pessoal que trabalha com fermentação sabe, é o pH. A gente tem um pH-metro que consegue fazer uma leitura ideal e a gente consegue manter aquele parâmetro dentro da faixa que a gente precisa, a bactéria vai trabalhar da maneira ideal. A gente sabe que a bactéria é muito sensível. Se a gente alterar qualquer parte, a parte enzimática da bactéria, alterar um pouquinho o pH, ela não vai conseguir operar de maneira legal e a gente vai inativar ou reduzir a eficiência, ou até matar, no caso mais grave, a gente vai acabar matando o nosso meio de cultura. Né? Então é fundamental manter o pH do nosso meio de cultura ideal. E no caso da indústria de açúcar, né, a medição de parâmetro de Brix, umidade, né, como que elas vão ajudar a otimizar também ali naquela produção, reduzindo perdas, por exemplo? A questão de açúcar, o que a gente pensa? O açúcar, a sacarose, ela é o sonho de consumo de toda bactéria. Né? Basicamente é a forma como a bactéria vai conseguir realmente se reproduzir. Então, o que eu preciso? Eu preciso retirar a umidade desse meio para que a bactéria vai precisar de água e da matéria-prima, que é o açúcar. Quando eu extraio a água, a bactéria acaba ficando inativa, então eu reduzo a atividade dela. Então, eu analisar a umidade
por exemplo, de um açúcar, eu vou conseguir basicamente garantir a qualidade do lote e a longevidade daquela produção. Então, isso é o básico que a gente precisa ter para esse tipo de atividade. E na questão de segurança operacional, né? Como que as soluções de vocês para monitoramento, detecção de gases, por exemplo, Legal. vão ajudar a proteger também? Porque tem lugares muito perigosos, né? Isso que a gente está falando disso, né? Isso eu acho que também é outra coisa além da caldeira. Isso é outra coisa que é bem genérico de empresa. Espaço confinado. Isso. Tá. A gente teve um exemplo bem triste, que aconteceu, um episódio bem triste. No espaço confinado, dá para se dizer familiar quase, né? Que foi em Goiás, se não me engano, aonde era um pai e filho, trabalhavam acho que num tambo de leite, e o filho foi fazer a limpeza desse tambo de leite, foi entrar, se eu não me engano. Foi entrar dentro de um espaço que armazenava soro de leite. E ele entrou lá, e inevitavelmente o soro de leite, ele é o que? Ele é proteína. Então a decomposição dele pode gerar gases à base de amônia, à base de nitrogênio, e pode gerar gases à base de CO2, por exemplo. E também a fermentação anaeróbica gera metano. Então esse rapaz entrou lá dentro e veio a desmaiar. E o pai, quando viu ali, aquilo ali foi lá dentro resgatar o filho. Entrou ali também. Também. Os dois acabaram vindo a óbito. Um exemplo bem triste. Mas que acaba sendo um exemplo básico para tu conseguir exemplificar o que acontece de maneira geral nas indústrias. Tu não pode sair entrando em qualquer espaço confinado, uma tancagem, alguma coisa, para fazer uma manutenção, qualquer coisa. Tu tem que primeiro ter um instrumento que tu consiga colocar ali, com uma bomba de amostragem, consiga colocar uma mangueira, que ele colete uma amostra daquele ar, faça uma leitura e te diga, bom, esse espaço tem o nível de oxigênio necessário, esse espaço não corre risco de explosividade, esse espaço não tem gás sulfídrico, enfim. Eu preciso avaliar esses parâmetros básicos, monóxido de carbono, enfim, dióxido de carbono, para que eu consiga realmente adentrar nesse espaço para fazer a manutenção que eu desejo. Então isso acaba sendo fundamental. E a Axius disponibiliza toda essa linha de gases, com certificação do Inmetro, com selo do Inmetro, com laboratório acreditado pelo Inmetro nosso também, para fazer essa verificação, para que tu consiga realmente ter uma acuracidade, uma confiança nesse instrumento que tu vai utilizar lá dentro. O monitoramento de CO2 nas usinas, você já falou um pouco de outros gases, né? Tá virando uma tendência na indústria? O setor sucroenergético, na tua visão, já tem essa visão de fazer esse monitoramento? Olha, eu vou dar um parâmetro assim, falando como químico e falando um pouquinho sobre quem circula um pouquinho no mercado. Buscar receita de todos os lados é fundamental. Tá? A gente acabou descobrindo que descobri esses dias que a JBS encontrou uma receita milionária na casca dos ovos que eclodem, porque acontece, tem as matrizes, tu leva para os incubatórios, eclode o ovinho, tu leva os pintinhos para a granja. Esses ovos que eclodem, a JBS encontrou uma receita milionária para produzir matéria-prima, à base de colágeno, se eu não me engano, esses ovos que eram subprodutos. O CO2, que é o produto da fermentação desse meu mosto para a produção do álcool, esse CO2, se tu conseguir pegar esse gás... Já estão falando disso, inclusive, viu? De usar o CO2 em usinas de cana. Exato. Já estão falando disso já. Tu consegue encapsular ele lá. Uma usina lá do Rio Grande do Sul, inclusive, que eu estive visitando, que utiliza trigo. Ela já trigo para produzir etanol, né? Você fala. Isso. Ela já tem um sistema, ela está só aguardando a parte de pressurização para realmente comprimir esse CO2 e fazer venda para usos, né? Água carbonatada, por exemplo, água com gás. Outras indústrias, de maneira geral, refrigerante, enfim, que tem essa demanda por esse gás, onde tu pode agregar receita para a usina. A gente sabe que às vezes a margem está bem estreita, onde tu pode ter mais de uma forma para agregar receita, justamente quantificando, captando esse CO2. Sim, perfeito. Só para fechar uma das últimas perguntas aqui, como é que você tem visto, então, no geral, essa questão da instrumentação, né? Você fala, existe muita empresa no mercado, a gente falou um pouco de tecnologia, mas o setor em geral, a gente vê nos últimos anos uma evolução muito grande dentro das indústrias, né? A gente está falando de indústria 4.0, muito de automação. Como é que você enxerga que isso está realmente implementado? Você que está em outros segmentos, né? Dentro do setor, do que você está conversando com o pessoal do setor, né? De maneira mais geral, assim, tá, Natália? Bem mais geral. A gente vive um cenário no Brasil que é desafiador, onde a mão de obra ela já é escassa. E a mão de obra qualificada e que quer ficar na empresa a médio e longo prazo, isso aí se torna uma realidade. Sim. Que realmente tem a carteira, tem pouca carteira com pouca assinatura que a gente fala, né? A carteira assinada está com pouca empresa ali carimbada. É pouca gente. Então, tu treinar uma mão de obra
para realmente ter uma instrumentação, para tu dizer para ele, ó, tu tem que utilizar isso na tua instrumentação, tu não pode fazer isso. Cada vez vai ficando mais difícil, porque a pessoa tá ali, daqui a pouco ela não tá mais sem treinar outro. Então, o que eu vejo? Na medida do possível, cada vez mais instrumentações contínuas, né? Instrumentações em linha, que consigam fazer uma coleta de dados, não dependam tanto do manejo humano. E quanto menos planilha, instrumentações que dêem dados em tempo real, quanto menos planilha, menos informações tu tem que dar para o operador, para que ele faça o mínimo de trabalho possível, melhor. Isso vai acontecer ou já acontece? Acontece, mas dentro do que pode abranger, acontece pouco. Podia estar melhor já. Muito mais. Eu diria que empresa com automação, eu acho que talvez menos de 2%, 1%. Com automação integrada em tudo. Tem muito espaço para crescer, tem muitos segmentos para colocar isso. Até tem uma empresa de bebidas que eu vi uma reportagem que está inaugurando uma fábrica 100% com IA, que daí já é mais inteligência artificial, já é mais o supra-sumo. Mas eu vi uma empresa fazendo isso, 100% automatizado. De maneira geral, ainda é muito distante da realidade do Brasil, né? A gente está numa realidade de ainda conseguir colocar instrumentações contínuas que não dependam tanto do manejo humano. E para finalizar, uma pergunta que eu pensei aqui, a gente vê, você está falando muito de equipamento, a gente vê muito assim, você acha que o setor vê muito a instrumentação como equipamentos? Como é que você enxergaria, como é que você podia me dizer que a instrumentação pode ser trazer um grande ganho na gestão das usinas também, pensando no gestor da indústria? Que basicamente, o que acontece? Como que essas medições contribuem com essa gestão? Isso que eu queria, me perguntar. Basicamente, é uma coisa, às vezes, um pouco tangenciada, a questão de tu planilhar dados e na hora de tu questionar por que algo desempenhou bem ou desempenha mal, tu ter um embasamento técnico para isso. Às vezes a pessoa não tem. Às vezes a pessoa não sabe por que um determinado resultado ficou bom, por que um determinado resultado ficou ruim. As pessoas negligenciam muito tu tomar dados, tu ter dados periódicos, tu ter variáveis para entender por que o resultado ficou legal, por que o resultado ficou distorcido. Eu digo, a instrumentação, ela entra aí. Tu tem um instrumento legal e tu tem uma equipe técnica, uma pessoa que diga, não, agora a gente vai quantificar. Agora a gente vai pegar o dado A, B, C, a gente vai pegar no processo X, Y, Z, e a gente vai fazer 2, 3 análises por dia, e a gente vai começar a entender por que algo ficou bom ou ficou ruim. Isso é realidade. Isso é realidade. Porque uma coisa simples, que é o básico. Por que uma safra de cana ficou boa ou ruim? Aí tu pega os dados pluviométricos e tu planilha e compara, tu tem a resposta, né? Mas a indústria é bem mais complexa. As análises, os parâmetros são bem mais complexos para tu conseguir chegar no resultado, e com isso tu precisa de instrumentos bem mais específicos. Sim. Para chegar nesses parâmetros. Perfeito. Bom, eu queria deixar um espaço agora para você deixar um recado para os produtores, para os seus clientes aqui, para a gente finalizar esse podcast de hoje. E também queria deixar um espaço aberto para você comentar alguma coisa que talvez eu não tenha te perguntado aqui durante esse bate-papo, tá bom? Tá, show. Não, pessoal, na realidade, essa oportunidade que a gente teve aqui foi para apresentar a Axo, foi mais realmente para que vocês se sintam à vontade para visitar os nossos estandes, conhecer as nossas soluções e realmente entender que a empresa, uma indústria nacional que está aqui do lado para fornecer material para vocês, com uma fabricação específica, justamente é para entender aonde que vocês têm a dor no processo de vocês e aonde que a gente pode ir visitar, conhecer o processo de vocês e apresentar as nossas soluções de uma maneira diferente do que os outros podem fazer. Acho que você falou um pouquinho, só queria que você me respondesse essa pergunta. Você falou muito da gente, a gente quer conhecer o setor, entender também, até para a gente desenvolver novas tecnologias, né? Vocês estão abertos a isso também, né, sem dúvida, Pedro? Até a própria solução de cloreto de lítio, que é uma coisa básica para reposição do eletrodo, é uma demanda muito antiga que tem. Poxa, o pessoal atrasa, o pessoal cobra muito caro por isso. Não, bom, vamos desenvolver a nossa, a gente está com ela no stand, para justamente o pessoal poder testar, poder validar esse tipo de solução, para que tenha a disponibilidade de ter a pronta entrega, não fique à mercê de, vai demorar um mês para entregar, o valor está muito alto. Perfeito. Obrigada, Pedro, pela sua participação aqui nesse DaCanaCast. Eu agradeço a você também, que continua acompanhando todos os nossos episódios do DaCanaCast. Este episódio especial vai estar lá no nosso canal do YouTube, @revista RPA News. Muito obrigada e até a próxima.